Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. E vem comigo! Origem. Brown, Pons, Tiger. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. Bem-vindo a mais um podcast maravilhoso literário com a minha presença e da maravilhosa Carol Cardenas. E o mês traz algo muito especial para vocês que todo mundo vai conhecer. Antes da gente começar, eu gostaria de explicar que o podcast é como se fosse um programa de rádio gravado e daí você pode ouvir a qualquer momento, enquanto você estuda, enquanto você trabalha, enquanto você está lavando louça, fazendo uma receita, enfim, em qualquer lugar. Por isso você não está vendo as imagens, ok? O nosso podcast ele vai ser dividido em 3 etapas aqui, ele se chama Origem, então nós vamos ter a Origem 1, 2 e 3. São 3 partes falando sobre um mesmo autor, porque nós temos aqui um podcast literário pedagógico. E enquanto a gente fala do autor, a gente vai falar também um pouquinho sobre a aplicação dele na prática pedagógica. O Origem 1 será sobre o toque de clarins, que eu ainda não vou falar sobre o que é, daqui a pouquinho a Carol vai esclarecer para vocês. Só vou dar uma entradinha, a gente vai falar sobre um gênero textual diferente que nós não estamos acostumados, que é o auto. O auto é uma composição teatral do subgênero da literatura dramática que surgiu na Idade Média, na Espanha, por volta do século XII. Né, Carol? Oi, gente, tudo bem? Oi, Jana. Você sabe que eu tô empolgada, né? Porque Ariano Suassuna é maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada. Pra quem não leu, por favor, leia. Leia Ariano Suassuna, faz bem pra alma, pra nossa cabeça. O cara era um mestre, assim, maravilhoso. O Alto da Compadecida é a obra que a gente vai falar hoje. Você já deve ter visto, provavelmente, filmes, série e tudo mais. Também foram feitos com muito cuidado, com muito carinho. O próprio Ariano aprovou a forma com que o pessoal trouxe isso para a TV, para o cinema. Essa obra é uma obra que foi escrita em 1955 e que deu a Ariano um destaque gigante. Porque no Festival de Amadores Nacionais, ela foi encenada em 1957 e causou um alvoroço, porque era algo que a gente nunca tinha visto, né? Ele era extremamente detalhista, extremamente sarcástico, extremamente cuidadoso com essa obra. A gente estava conversando um pouquinho antes dessa forma dele de trazer o auto. Esse auto dele tem 3 atos, né? Divididos em apresentação, conflito lá na igreja e o julgamento. Traz um pouquinho da tradição da literatura de cordel, traz um pouquinho de comédia, tem traço de barroco do católico. Jana, vamos falar um pouquinho dessa flexibilidade cognitiva que Ariano tinha? Esse é um traço interessante, Carol, porque é a primeira parte da ligação pedagógica que nós encontramos aqui com o Alto da Compadecida e a nossa área ali de sala de aula. Porque o que acontece? O Ariano Suassuna, embora seja uma obra assim um pouco antiga, né, de 1955, ele traz aí uma flexibilidade cognitiva em relação à própria obra. Porque o que ele fez? Ele teve toda uma vida no interior ali do sertão paraibano. Ele teve uma vivência com elementos de teatro local, mameluco, aquela coisa toda regional. E ele também teve uma educação muito boa, assim, muito estruturada. Porque depois a gente vai falar um pouquinho da vida dele. Como a gente já explicou, a vida do autor ela tem um grande impacto na sua escrita. Mas o que o Ariano fez? Essa flexibilidade cognitiva, para quem não conhece, é uma parte da neurociência que tem relação com o que a gente chama de função cognitiva. Então, é quando você consegue conectar ideias, flexibilizar ideias, juntar ideias. É uma coisa muito importante para a vida. Ele juntou todo aquele enredo que ele vivenciou no sertão paraibano com o que ele tinha estudado sobre teatro da Idade Média. Inclusive com um teatro famoso, uma obra famosa chamada O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, que provavelmente vocês devem ter
aprendido sobre ele na escola, todo mundo já viu alguma vez na vida, nem todo mundo lembra, mas viu em literatura portuguesa, porque ele é super famoso. É um teatro que tem um barqueiro, que daí você dá uma moeda pro barqueiro, ele te leva ali, né? Depois que você falece, né? Ele te leva pelas águas do rio, ali tem toda uma história. Então, o Ariano Suassuna pegou tudo isso e transformou no Alto da Compadecida. Então, ele pegou toda essa questão da morte do Gil Vicente, trouxe a questão do teatro parecidíssima com o Alto do Gil Vicente ali para o Alto da Compadecida, só que todo o enredo do cordel brasileiro. Então, assim, olha a união do cordel com a Idade Média. Então, olha a diferença de época que ele fez para flexibilizar cognitivamente os dois gêneros, digamos assim, literários, né? Porque chega a ser dois gêneros diferentíssimos. Assim, a única coisa que eles têm em comum é serem um alto. O tipo de escrita, na realidade, né, Carol? E o mais incrível, que eu vou acabar falando antes disso, porque acho que é muito louco esse link que ele consegue fazer, porque a gente também consegue ver, muito forte na obra, uma ligação com Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, né? Essa coisa da tradição. E o exemplo disso, assim, muito claro que são os toques de clarins, que a Jana falou, que é o nosso tema do Origem 1, que era feito pelos palhaços toda vez que ia mudar o ato. Então, entrava, barulhinhos de clarins e mudava o ato, porque ele anunciava, ele contava o que ia acontecer. Isso é uma característica muito engraçada. Eu já ouvi várias críticas até em relação a isso, e já ouvi pessoas dizendo, mas qual a graça de você contar o que vai acontecer? Você conta e o personagem vai entrar e vai fazer... Qual a graça disso? A graça disso é você esperar como o personagem vai fazer aquilo. Qual vai ser a interpretação dele para aquilo? O procedimento, a forma com que ele vai falar, como ele vai se portar para viver aquela situação. É incrível, é sensacional. Isso no próprio livro você se pega rindo às vezes, porque você fala, gente, como é que conseguiu transparecer aqui? De uma forma tão simples, numa linguagem tão simples. É sensacional. Não podemos esquecer de falar um pouquinho da história dele. Como a Jana falou, é super importante a gente falar um pouquinho do autor. O Ariano Suassuna, ele nasceu em 1927, morreu há pouquinho tempo, 2014. Nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Ele era filho de governador e era o 8º dos filhos dele. Teve uma infância numa fazenda, no sertão. Como a Jana disse, estudou e teve base, né, para estudo. O pai dele foi assassinado por motivos políticos em 1930. E isso, tenho certeza que tudo isso fez ele ser quem ele era na escrita. É o que a gente fala, né? A escrita, ela é a vida do autor ali no papel. Porque é impossível dissociar. Ele cursou Direito, se dedicou à advocacia, mas também ao teatro, que era o que ele amava fazer. Então, como vocês viram, o Suassuna, ele teve uma vida, assim, conturbada, mas nem tanto, em relação aos autores que a gente trabalhou anteriormente. Mas ele teve toda essa vivência do pai assassinado e talvez isso tenha contribuído para o enredo, porque a gente tem ali o personagem que é assassinado, né? Na verdade, a gente tem uma matançazinha que chega a ser engraçada, né? Trágico, porém engraçado, ele consegue fazer isso. E é interessante essa parte do toque de clarim que a Carol mencionou, porque o que acontece? Isso é uma coisa muito presente na escola. Às vezes a gente pede para o aluno fazer alguma coisa e nós não direcionamos esse aluno. Como que eu falo assim, direcionar? Muitas vezes o nosso aluno ele não tem o desempenho adequado porque ele não sabe o que o professor espera dele. Então, quando o palhaço ali anuncia, porque é um palhaço, né, que tem... entre os atos. Ele anuncia que vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso é o menos importante no Alto da Compadecida. Porque quando ele anuncia isso, você já sabe o que vai acontecer, mas o que você quer saber é como o personagem vai fazer isso. E é isso que a gente tem que instigar na criança, que ela tem que chegar num projeto final, que pode ser, por exemplo, um móbile de um sistema solar, mas o importante não é o móbile, é como ele vai chegar nesse móvel, a pesquisa que ele vai fazer, como ele vai organizar isso, se ele vai ter que fazer um roteiro, se ele vai ter que escrever, se ele vai ter que esquematizar, fazer mapa mental. Então, todo esse procedimento é a parte importante, é a parte que dá graça à aprendizagem. Então, muitas vezes o professor se esquece desta parte. Então, você fala assim para o seu aluno,
eu quero que vocês façam um trabalho, vou dar um exemplo prático, tá? Quando eu dava aula de inglês, eu queria que meus alunos fizessem um dicionário visual de roupas. São as clothes, né? Eu não cheguei e falei assim, eu quero que vocês façam um dicionário visual de clothes. Por quê? Porque eu sabia que ia aparecer gente que ia fazer uma folha sulfite com vários desenhos, sem escrita de nada, porque veja, se é um dicionário visual de inglês, tem que ter escrita, lógico, obviamente. Só que meu aluno não sabe disso. Eles não tinham tido contato com o dicionário visual, então tem toda uma questão. Então eu trouxe vários dicionários visuais, eu levei para eles uma página explicativa do trabalho. Então nessa página explicativa tinha um layout com desenho das páginas, como que eu queria, que a página 1 tinha que ter o título, tinha que ter o nome do aluno. Página 2, eles iam colocar a figura em tamanho ocupando tanto da folha, pelo menos, e daí eles iam colocar o nome da figura e uma frase, sabe? Então, você tem que ali falar como que é esse procedimento. Não interferir no tipo de desenho, se era recorte, se era, enfim, desenhado, se ia colocar glitter, algodão, isso daí vai da criatividade da criança. Mas a parte do procedimento, que muitas vezes a gente esquece, é o mais importante, que é o que acontece ali com o João Grilo, principalmente, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, que o palhaço não conta. Então, o que você não conta para o aluno é exatamente o que você deveria contar muitas vezes, que é como ele vai fazer. Então, professor, é para copiar no caderno? Lógico que é para copiar, mas por que é para copiar? Porque vai acontecer isso, isso, isso no seu caderno. Então, eu vou dar um outro exemplo que aconteceu em casa de ontem para hoje. Olha só, a gente está no ensino remoto, a professora de geografia pediu para as crianças copiarem um mapa mental que ela disponibilizou no Google Classroom. O que o meu filho fez? Foi lá e copiou, sabe como é menino, né? Foi lá, não copiou do jeito que estava ali, não pôs cor, não pôs nada, né? Daí hoje ela pega e me fala assim, então vocês vão tirar a foto e mandar para mim que é para nota. Daí todas as crianças, obviamente, loucas, ensandecidas, colorindo, fazendo balãozinho, você via nas telas, né, assim, porque ela não tinha avisado. Então, a ideia é assim, você falar, vocês vão caprichar, se vocês quiserem acrescentar informação, porque assim, quando você fala copia um mapa mental, para a criança é você pegar aquilo e copiar do jeito que tá. Não é você pegar, incrementar, colocar desenho a mais. E daí eles começaram a se interessar, porque ia ter que enviar para ela aquilo. Pior, ia valer nota, né? Então, você precisa deixar muito claro para a criança o que vai acontecer nesse procedimento, para ela ter consciência do que é exigido dela. Isso é muito importante, inclusive, para o trabalho futuro. A gente sabe que isso é preciso quando a gente faz trabalho, para a gente ter um parâmetro do que se espera da gente no nosso trabalho. Complementando, se é que precisa, mas eu acho que isso também se aplica ao professor. É extremamente importante, antes de exigir algo do aluno, ou mostrar para ele por que ele está fazendo aquilo, qual o final daquilo, porque sim, ele precisa saber. O dia que você explicar para ele que ele precisa escrever no caderno dele por isso, por aquilo e todos os porquês, isso para ele vai fazer sentido. Nós funcionamos assim. A contextualização ela é importante. E isso também é importante da escola para o professor. O que a escola espera do professor? Cada escola tem seu modo de trabalho, tem o seu método de trabalho. Isso precisa ser deixado muito claro. Eu sempre digo essa frase e é real. O óbvio precisa ser dito. Sim. Se o professor sabe o que se espera dele, a chance dele fazer o mesmo com o aluno é muito grande. Então, é o que você falou. A gente precisa saber, sempre precisa saber o que esperam da gente no nosso trabalho. E isso vai afetar diretamente o que a gente faz e para quem a gente faz. Origem, com Janaína Espolidório. Agora vamos para a parte interessante do Só Sei Que Foi Assim. Só sei que foi assim. Quem assistiu a obra sabe de quem estou falando. Logicamente que é do protagonista, João Grilo e o Chicó, né? Só sei que foi assim. Eles contam cada história, gente, mas cada história que você não acredita. É a história do peixe que pescou... É o peixe que pescou a pessoa, não é a pessoa que pescou o peixe, daí ele vira de estimação. É assim uma coisa absurda. Aliás, tudo é muito absurdo, que é para chamar mesmo a atenção do leitor, né? Aquela coisa surreal mesmo, né?
E daí isso é interessante porque, na verdade, a gente tem ali 2 personagens muito principais, porque ali tudo é meio principal, né? Se você for pensar bem, mas o João Grilo e o Chicó são os que mais chamam a atenção. Eles estão de cabo a rabo, né? Do começo até o final do livro, os 2 estão ali. E daí a gente tem alguns personagens itinerantes ali em cada auto, né? Em cada capítulo ali do auto. Isso lembra muito o Dom Quixote, porque na realidade o João Grilo ele é o Dom Quixote e o Chicó é o Sancho Panza, que é o acompanhante dele. Então, o que acontece? O João Grilo, ele sai numa missão que é em prol, na verdade, da patroa, né? Não é nem do patrão. Do cachorro da patroa que tá doente e precisa da bênção do padre. E daí ele vai até a igreja com o Chicó a tiracolo numa missão para poder dar a bênção para esse tal desse cachorro, né, Carol? O mais sensacional de tudo é porque quando você lê o livro, você vê que Ariano ele não queria ser levado a sério. Ele conseguiu juntar o fantástico, que é o peixe que arrastou o Chicó por 3 dias e por 3 noites e por aí vai. São muitas histórias. É constrangedor como aquilo é próximo da realidade. A linguagem, a forma com que eles se portam. Eu acho o máximo. O João Grilo, ele é bem o brasileiro, sabe? Que dá sempre um jeitinho de resolver ali a situação, né? Ele é um grito. Sabe o nosso grito? Eu não aguento mais isso. Ele reclama que ele fala o livro inteiro, assim. E no filme também tem essa fala, que ele fala o tempo todo. Ele lembra o patrão o tempo todo que ele ficou doente uma vez, 3 dias, e nem um copo d'água deram pra ele. Eu acho que ele simboliza muito a pessoa, a gente, o brasileiro, o que dá um jeitinho sempre, que não adianta, não tem nada que para. E era o João Grilo, nada parava. E além de nada parar, ainda a situação dele só piora, né? Então ele vai lá só para benzer o cachorro, o padre não quer, daí ele percebe que o padre não quer, daí ele fala, mas é o cachorro do bonitão lá, né, do ricaço, daí ele fala, mas é do ricaço, então eu benzo. Daí depois descobre que o cachorro na verdade é da mulher do padeiro, daí o cachorro morre, daí quer fazer o enterro, daí o padre não quer, daí vem o bispo, daí vira uma coisa ali total, né, e o João Grilo sempre dando um jeitinho, parece professor, né? Você sempre dá um jeitinho ali também, né? Vamos ser sinceros que o professor sempre dá um jeitinho de acontecer. Então, se não dá certo o aparelho, o professor dá um jeito de fazer de outro jeito. Até se não dá certo o filme no dia, o professor vai lá e dramatiza. É impressionante. Mas o João Grilo, o que ele faz? Ele faz uma coisa interessantíssima que o Ariano Suassuna faz com maestria aqui, que ele retorna naquela flexibilidade cognitiva que a gente comentou antes. Então, além dele fazer essa flexibilidade cognitiva com o gênero, ele faz essa flexibilidade também com o personagem. Então, ele pega esse João Grilo e o João Grilo, ele é a flexibilidade cognitiva em pessoa. Então, se não dá certo de um jeito, ele tenta de outro. E ele consegue enganar todo mundo ali. Então, ele no primeiro ato ele engana, no segundo ato ele engana e no terceiro ele engana. Inclusive, o próprio Chicó às vezes é enganado pelo João Grilo, né, que é o escudeiro dele. É tão grande a flexibilidade cognitiva que as pessoas não conseguem acompanhar o pensamento dele. Então, ele percebe antes o que vai acontecer, ele prevê, ele dá um jeito e se não deu o jeito, se acontece alguma coisa para aquilo dar errado, depois ele dá um jeito de dar certo da mesma maneira. Então, ele é assim, ele é a personificação da flexibilidade cognitiva. Se fosse uma pessoa, a flexibilidade cognitiva seria o João Grilo. Então, o que a gente tira de lição aí? A gente tira de lição a observação, porque de onde que vem essa flexibilidade cognitiva? O João Grilo, na verdade, ele tem 2 coisas importantes para a flexibilidade cognitiva. Ele tem a observação dos detalhes e ele tem o conhecimento. São 2 coisas que o professor também tem. No caso ali, o João Grilo ele tem o conhecimento da vivência dele. Então, ele conhece as pessoas, ele conhece como o padre é e como ele pensa. Ele conhece como o padeiro é e como ele pensa, como a mulher do padeiro é e assim por diante. O professor, em sala de aula, ele precisa fazer as sondagens, as avaliações
não pelas avaliações ou sondagens, mas para poder perceber como aquele aluno é, como ele pensa. A partir disso, você faz uma observação psicanalítica para poder perceber onde você vai atuar. Então, é essa flexibilidade que o professor precisa para ter uma flexibilidade cognitiva pedagógica. Se você não tiver isso, você vai deixar o seu aluno com lacunas pedagógicas para todo sempre. Por que para todo sempre? Porque se você deixa uma lacuna num ano, essa lacuna ela percorre a vida do aluno por anos. Porque ele não vai ter uma nova oportunidade, assim, a menos que o professor seja muito bem informado, de poder recuperar essa lacuna. Então, você precisa conhecer muito bem a série que você está lecionando e você precisa conhecer cada um dos seus alunos o máximo que você puder, em qualquer ocasião. Origem, com Janaína Espolidório. O nosso Origem 3, a gente vai falar desse terceiro ato, que foi o julgamento. É hilário, tanto no livro quanto no filme. Assistam, gente, leiam o livro, é muito, muito engraçado, muito interessante. O religioso, ele tá muito presente, é uma característica. Principalmente esse finalzinho desse auto, eles mostram, a cena é hilária, de que João Grilo morre, ele morre, outros personagens morrem, e eles vão a julgamento. Então, tem uma cena meio paraíso e purgatório, tem o diabo, tem Cristo, e Cristo aparece negro. Também falando um pouco dessa coisa de ser preconceituoso. O João Grilo fala pra ele, mas você, pretinho assim? E ele fala, eu vim assim justamente por isso, porque eu sabia que você teria preconceito. Todo mundo tem, no fim das contas, né? Eles brincam muito com isso. Tem a Nossa Senhora, que é a Compadecida, que é a Fernanda Montenegro no filme, maravilhosa. E no livro é muito engraçado, porque quando você começa a ler, o primeiro ato é explicado, toque de clarins, explicado o primeiro ato, e você fica na expectativa da conversa. Mesmo sendo julgado, todos os personagens são julgados, e chega o momento do julgamento de João Grilo, e ele é julgado realmente pelas trapaças, pela mentira. Se você ler o livro, vocês vão ler, por favor, ele é pequenininho, vocês vão adorar. Vocês vão ver por que ele morre, e ele morre de verdade, já que ele fingiu morrer. Ele quase morre várias vezes no livro, mas dessa vez ele morreu de verdade. Quando ele viu que ele não tinha pra onde correr, porque ele tentou argumentar, tentou lembrar os pecados dos outros e por que os outros tinham que ir para o inferno ou purgatório, enfim. E ele podia se safar. Ele pediu a ajuda da Compadecida. Pediu para que ela ajudasse a se safar, a ele a se safar. É muito engraçado a gente ler isso, porque automaticamente isso me remeteu... Adivinha? Ao que me remeteu, Jana? Alguém, escola, pessoa... Pensa. O que te lembrou? O que te lembra, Jana? Alguém que faz as coisas assim, ó, de um jeito, faz as suas trapaças, suas coisas erradas, mas ela chega diante das pessoas ou de outras pessoas e elas... Não, mas eu não fiz. Olha o que o outro fez. Olha o que o fulano faz de errado. Olha o que o ciclano fez de errado. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz porque todo mundo faz. Você conhece, Jana, alguém assim? É o típico comportamento do aluno, né? Aquele que nunca tem culpa, que nunca foi ele, e daí você tem que ficar remexendo ali, fazendo você... Na verdade, você julga, você tem que ficar... E você fez o quê? Daí você separa eles, junta eles, separa eles, junta eles. Conversa um por vez, conversa todo mundo junto. E daí você faz o julgamento, igual a gente faz ali no ato, né? O julgamento da compadecida. Você é a compadecida da escola. Porque você vai julgar quem que tá falando a verdade. Isso que é a pior coisa, né? Mas aí uma coisa interessante é porque, lógico, os alunos eles estão ali para poder aprender sobre isso também, né? Então, você vai argumentar. Então, o seu argumento vai ajudar esse aluno a criar uma outra questão de função cognitiva, né? Uma outra função executiva, na verdade, que é o controle inibitório. Então, a gente já falou ali de flexibilidade cognitiva. Eu estou trazendo aqui para vocês uma segunda divisão da função executiva, que é o controle inibitório, que ele vai te dar um filtro do que você pode e não pode fazer. Então, ali no caso, o João Grilo, ele queria se dar bem, então ele queria dar nota em todo mundo. No caso da escola, a gente tem sempre aquele aluno que vai querer se dar bem e vai sempre ficar trapaceando, fazendo, né? Levando os outros junto, que é pior. E cabe a nós ser o regulador disso. Então, você ensina esse aluno por meio de exemplo, como a gente sempre fala aqui, que o professor é o exemplo, que ele não deve fazer daquele jeito. E daí você vai investigando, perguntando, questionando. A melhor forma é você
sempre fazer o próprio aluno, se denunciar. Então, você investiga, até que o aluno fala, não fui eu mesmo por causa disso, disso e disso. Porque uma hora vai acontecer, a gente sabe disso. Uma hora ele vai falar que ele fez, e daí o interessante é você saber o motivo. Porque às vezes aquele aluno ele está com algum problema em casa. Então, isso é uma coisa que acontece frequentemente. Às vezes o aluno ele tem algum problema na família, e esse problema ele vai transparecer no comportamento dele. Então, eu já tive caso, por exemplo, do aluno ter perdido tragicamente o pai, e daí ele ter comportamento agressivo na escola. Por conta disso eu descobri depois, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali por trás. Então, é aquele aluno que ele vai ser chato, petulante, irritante, vai querer chamar atenção, mas sempre tem um motivo, gente, não tem como não ter um motivo. Claro que tem também aquela questão do mimo, né? Que vai ser aquela criança mimada, também acontece, infelizmente. Mas daí é uma questão de orientação aos pais. Nesse caso, mas numa conversa com os pais, você percebe quando é uma questão emocional, do ponto de vista, assim, de fragilidade emocional, ou quando é uma questão de mimo. E daí cabe a você ser a compadecida e julgar o que você deve fazer com isso. Aí entra de novo a importância da gente conhecer o nosso aluno, né? A compadecida, ela sabia, era óbvio que o João Grilo fazia o que fazia, mentia, roubava e tudo mais, e fazia aquele monte de besteira. Mas, ainda assim, ela escolheu um outro meio, ao invés de julgá-lo, apontá-lo, mesmo conhecendo, ela escolheu um outro meio de ensinar, de mostrar para ele que você tá errado, eu sei que você está errado, mas eu te dou uma chance, que foi o que aconteceu com ele voltou à vida, ele teve uma nova chance para fazer direito. E a gente tem essa opção de escolha. Quando a gente conhece o nosso aluno, a situação, o que tá por trás daquela pessoa, é mais fácil a gente escolher um caminho. Ao invés de punir, ao invés de gritar, ou enfim, gritar nunca, pelo amor de Deus, mas a gente sabe o que acontece, que tem professor que grita, não adianta. Escolha, se a gente conhece, a gente sabe o caminho que vai funcionar para aquela criança. É mais fácil a gente encontrar esse caminho de ensinamento quando a gente conhece o outro. A graça da traça. Auto da Compadecida foi adaptado em 1999 como série de TV e em 2000 como filme, sob direção de Guel Arraes. O filme mescla partes de outras obras de Suassuna, como Santo e a Porca, com um elenco de peso: Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Virginia Cavendish, entre outros. A graça da traça. A desconstrução do rosto de Cristo, até então exaustiva, mostrando como europeu, loiro, de olhos azuis e cabelos compridos, é um ponto alto da obra. Jesus é negro e quebra diversos paradigmas que mostram acompanhar as pessoas. A graça da traça. Todos os personagens mostravam um resumo do rosto humano, da vida que não é um conto de fadas, dos altos e baixos, nada mais que um retrato de cada um de nós. O lado bom é que cada um tinha ali a esperança que os motivava a seguir em frente. Se estou certo? Não sei, só sei que foi assim. Então, como vocês perceberam, o Auto da Compadecida é uma obra super enriquecedora e que traz, assim, umas questões de neurociência muito pontuais que a gente pode trazer para o nosso cotidiano. Essa questão toda dos personagens, se vocês lerem a obra, vocês vão perceber que tem toda uma flexibilidade mesmo que a gente pode trazer para o nosso cotidiano. Tem algumas pessoas que elas têm dificuldade, uma rigidez de comportamento que é muito forte e que talvez isso nem faça bem para a pessoa, né? Então é importante sempre haver mudanças. E tem toda uma questão também que a gente nem comentou, que é a criatividade, porque é uma obra extremamente criativa. Os atos do João Grilo e até mesmo do Chicó são muito criativos. Tem uma cena que eu acho bem engraçada, que é quando o Chicó ele finge que ele foi atingido por uma faca, sei lá, alguma coisa assim. E daí, na verdade, é uma bexiga cheia de sangue do cachorro. E daí, enfim, né? O cara acha que acertou ele, não acertou. E no fim, quem morre é o João Grilo, não é o Chicó. E daí tem toda uma questão muito criativa mesmo no livro. Então, essa criatividade também é interessante pra gente trazer pra sala de aula.
Os autores são lugares, eu digo assim que o autor é um lugar que a gente visita, não é uma pessoa. Porque você está visitando a cabeça dele. Então você visita, é o lugar que você visita para ter novas ideias. Então eu espero que vocês tenham gostado do Alto da Compadecida. Assistam o filme se não quiserem ler o livro, né? Embora no filme tenha algumas diferenças, porque eles têm... na verdade, no livro, é um livro um pouco mais curto do que o filme. No filme, eles têm um ato, que é o do Santo e a Porca, que não acontece no livro, é um outro livro, o Santo e a Porca. Mas é bem interessante também. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante e tenham feito todas essas inferências que a gente trouxe aqui para vocês, especiais. Eu amei, gente, foi muito bom. Aproveitem a leitura simples, a linguagem fácil de entender. Leva para os seus alunos, apresenta para eles. É uma leitura leve, é o que a gente está precisando, né? Até o próximo, beijo. Orihe. Brown. Pons. Tige. Proelpsis. Origin. Ien. Origem, com Janaína Espolidório.